dorme. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar aí, mulher, para a vida aqui. Eu estou vivendo um louvor, eu quero louvar a Deus com vocês aqui. O João vai me ajudar na bateria. Me ajuda, João. Eu vou começar aqui. A mulher Deus te ajuda também, tá? Eu vou começar aqui. Deus é bom demais, não é? E coisa boa é quando Ele se apresenta. Coisa boa é quando Ele tem liberdade. Coisa boa é quando nós entramos e sentimos que Ele realmente é dono do lugar. Porque quando alguém é dono do lugar, ele tem liberdade de fazer aquilo que lhe apraz, né? Porque Ele é dono. E aqui nós podemos sentir essa graça, essa verdade, que Ele faz o que apraz a Ele. E uma das coisas que Deus Ele gritou durante esse mês comigo foi exatamente isso: eu sou. E quando Ele grita que Ele é, nada pode impedir que Deus faça. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele dá autoridade sobre todas as coisas. Você entende isso? Quem entende isso aqui? Pede para adorar o nome do Senhor Jesus. Sou eu, quem fez o firmamento, tem o controle do tempo, sou a direção ao frente de mamar, para que você não vai passar. Sou eu que não saberá machucar, como digo que a terra ajudar. Você me amou, sou eu. Sou eu.
É o Deus da causa impossível. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas comigo, no capítulo 32. Aleluia, capítulo 32. Não sei o que Deus vai fazer e como Ele vai falar, mas tenho a certeza que Ele fará e falará do jeito que Ele apraz. E vou falar uma coisa que não é normal eu fazer, porque normalmente eu trago os bolsos como trouxe, estudei a vez. Mas quando cheguei aqui, Deus começou a ministrar algo novo no meu coração. Começou a arder algo novo no meu coração, uma resposta do alto dentro, coisa boa é ouvir a voz de Deus. E eu sentada ali, eu corri lá fora rapidinho, porque Deus falou no meu coração, esse é o texto. Falei, mas eu estudei, mas esse é o texto, aí a gente obedece ao Senhor, né? Vamos então abrir a Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 32, e ver o que ele vai falar comigo e com você, porque vai falar para a gente junto, tá bom? 32, vamos lá? Depois destas coisas e dessa fidelidade, veio naquele rei da Síria e entrou em Judá, e apontou-se contra as cidades fortes e tentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que naquele que vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, todo o povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, porque queriam os reis da Síria e achariam organizados. E ele se fortificou e edificou todo mundo quebrado, até que houve e levantou todo mundo para fora e fortificou amigo na cidade de Davi, e fez escudos, espadas e armas em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os na cidade, bem na praça, perto da porta, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Quero fazer uso mais uma vez desse versículo 8. Com ele está o braço de, mas conosco o Senhor, para nos ajudar e para. E o povo fez o quê? Oh, glória! Aleluia! Nós estamos numa campanha intitulada Conquistando o Impossível. E dentro dessa temática, dentro desse texto, o Senhor, Ele traz durante esse culto, esse texto bíblico e algumas revelações ao meu coração. Nós estamos falando de um tempo onde nos diz que Ezequias, rei de Judá, ele está passando por um período, e esse período é que ele se lança ao Senhor, ele começa a fazer tudo que agradava ao coração de Deus. No entanto, que o texto, ele vai começar dizendo o seguinte, que depois desta fidelidade, a palavra do Senhor está dizendo que depois desta fidelidade, e que fidelidade é essa, irmã Marcela? No versículo anterior, versículo 31, vai nos dizer que Ezequias vai passar por toda Judá, consertando, trazendo conserto, trazendo a palavra do Senhor, para que o povo se alinhasse, não só religiosamente, mas que o coração do povo se inclinasse para o Senhor. Porque uma coisa é você vir porque você é religioso, porque
você faz parte de uma igreja, porque você resolveu ser crente, porque você resolveu seguir os fundamentos. Mas outra coisa é você fazer de todo o seu coração. A religiosidade não leva ninguém para perto de Deus. A religiosidade vai te fazer viver uma vida um pouco mais temente. Mas o que te leva para perto de Deus é o coração quebrantado. É uma pessoa que entende quem Deus é, o que Deus faz e como Ele é. E a partir de então decide se voltar para o Senhor. É lógico que a gente vai ver isso em todo o Novo Testamento, quando o Senhor começa a alinhar melhor o teu povo, diretamente desbloqueando a mente do povo da taxação da lei e levando o povo para mais perto do tempo que se iniciaria, se inauguraria até o tempo da graça. Esse mesmo tempo, essa dispensação que eu e você estamos vivendo hoje, que faz o nosso coração ser mais voltado para Deus, faz o nosso coração ser mais aberto para o Senhor. Hoje nós temos uma liberdade maior, irmãos, de viver em Cristo. No entanto, que o apóstolo Paulo, a escrever a carta a Roma, que é a Romanos, no capítulo 8, ele vai iniciar dizendo: pois nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus, que vivem no Espírito, mas não vivem na carne. Ele não está dando uma liberdade aqui, dizendo que agora nós somos livres, agora nós somos totalmente entregues ao Senhor, podemos adorar Ele em espírito e em verdade, estar mais perto dele. Mas quando nós estamos falando desse tempo em que Judá estava totalmente entregue à idolatria, havia necessidade de uma arrumação na casa, e essa arrumação Ezequias vivente pela chamada do Senhor e começa a passar em toda a Judá arrumando a casa, vai tirar os ídolos, os cativos, os altares levantados nos montes. Ele vai fazer os sacerdotes se alinharem ao que deveria ser alinhado, ele vai fazer o povo se voltar para o Senhor. E a Bíblia vai dizer no versículo 32, no capítulo 32, versículo 1, que depois desta fidelidade, e quando a gente fala depois dessa fidelidade, eu não vou ter oração, Marcelo, mas ele não está fazendo tudo certo, mas ele não estava treinando ao querer e à vontade do Senhor, ele não estava desligando o povo, ele mesmo, de tudo aquilo que poderia romper a aliança entre eles e Deus, e agora o Senhor está permitindo que tudo isso venha contra o rei Ezequias, e é exatamente esse ponto que o Senhor quer conversar conosco a respeito da impossibilidade. Nós vamos entender que dentro desse texto está falando que Ezequias vai viver uma vida de fidelidade e chamando ao povo para a fidelidade. E isso não isenta Ezequias de passar por turbulações, ou passar por tribulações, ou passar por tormenta, ou passar por deserto, tempestade, o que você queira chamar. O fato de você se alinhar à vontade de Deus, de você se jogar dentro do querer dele, de você abraçar ele de todo o coração, não vai te isentar de passar por dificuldade. Mas eu já te amo uma coisa aqui para você ficar ligado. Isso simplesmente vai te dar uma senha, ou vai te dar uma carta aberta, de que você realmente está vivendo aquilo que Deus quer que você viva. E todos aqueles que se alinham à vontade de Deus vai passar pela jornada e não vai ser queimado, vai entrar dentro da boca dos leões e não vai ser devorado. Marcela, mas está difícil. Mas se você está vivendo uma vida de fidelidade, se prepara também para viver o que Deus tem para realizar na tua vida e fazer o impossível acontecer. Que é conquistar o impossível. Viva uma vida de fidelidade. Aleluia. A gente vai ver que iniciando isso, ele era fiel, ele estava fiel, ele estava vivendo fiel. Mas também diz a palavra que Senaqueribe ele vai te levantar. E ele vai te levantar com gosto de guerra. E a palavra do Senhor vai dizer que Senaqueribe vai levantar querendo tomar tudo para si. Isso daqui me chamou muita atenção. Porque ele não está querendo chegar ali para destruir
ele está querendo chegar ali para tomar o que era deles. E fique uma coisinha aqui, quando a gente vai lá dentro da palavra do Senhor em Juízes capítulo 6, que vai falar sobre Gideão e vai falar dos medianitas, estava sufocando, junto com os amalequitas e também no Oriente, estavam todos sufocando o povo, tirando tudo que era do povo, arrebentando tudo que o povo plantava, e diz a palavra que eles entravam como gafanhotos, destruía e tomava tudo aquilo dali. Mas uma coisa boa, irmão, é que todas as vezes que o inimigo se intromete, todas as vezes que ele se levanta, há um segredo que a Bíblia nos revela. Qual é o segredo, irmão Marcela? Clame ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o povo vai clamar ao Senhor, e quando clama ao Senhor, a resposta do alto céu vem. E quem responde é essa, Marcela? A Bíblia fala que o Senhor envia um profeta e diz: olha, eu vou entrar nessa guerra. Tem resposta de Deus já aqui, tem para mim, tem para você também. Ele está dizendo nessa noite: eu, o Senhor, vou entrar nessa guerra. Quem está falando, quem está olhando, quem está mentindo, tem resposta de Deus para você. Ele está dizendo: eu vou entrar nessa guerra. Eu vou entrar nessa guerra. A gente vai ver que eles ameaçam, e estar debaixo de ameaça é algo terrível. Estar debaixo de ameaça é algo terrível, e é uma das maiores armas de Satanás. Satanás, ele não tem o poder de nos tocar diretamente, mas uma forma dele nos enfraquecer para tomar o que é nosso, é ameaçar que ele vai tomar. Por isso que tem muitas pessoas que estão em dúvida, ou estão em cima do muro, que não conseguem se decidir em nada, e acaba sofrendo, acaba perdendo. Por que, Marcela? Porque aquele que está debaixo da palavra do Senhor entende quem ele é em Deus. Ele sabe que não adianta o adversário vir ameaçar, porque quem está com ele é a sua. Eu sinto Deus aqui. Quem está com ele é forte e competente para dar vitória. Você entende quem é você em Deus? Porque essa é a questão. Você entende quem tem sido você em Deus? Você entende que há um propósito do Senhor para tudo isso que está acontecendo na sua vida, e há necessidade de você manter uma vida de fidelidade ao Senhor? Você entende que há necessidade de você manter uma vida totalmente regrada à vontade e o querer do Senhor? Porque é certo que todos aqueles que entendem isso começam a viver uma vida mais leve, começam a viver uma vida mais cheia da graça. Está passando por luta, mas está rindo. Está passando por prova, mas está glorificando. Está sofrendo, mas vem para a casa do Senhor. Está triste, mas está aqui adorando, porque ele entende quem é Deus na vida dele. Ó, irmão, nós estamos aqui dentro de uma ameaça de guerra. A Bíblia vai dizer então, versículo 2, que Ezequias, vendo tudo isso, ele vai tomar conselhos. Aleluia. Ele vai reunir o povo e ele vai começar a tomar atitude. E que atitudes são essas? São estratégias para se manter, aleluia, protegido e fortificado. É lógico que todas as vezes que o adversário se levanta, se você está enraizado no Senhor e se você está totalmente abraçado nele, a provação não vai te derrubar. Não porque você é uma super mulher ou um super homem, mas porque você tem Deus de estratégia. É porque você tem um Deus que te revela. É porque você tem um Deus que fala contigo. É porque você tem um Deus que não te deixa. É porque você tem um Deus que não te abandona. A ameaça pode
Você abala a tua alma, mas uma coisa que não pode ser abalada é o teu espírito. A tua alma se abala por causa da emoção e porque é carnal o sentimento. Mas o teu espírito, ele precisa continuar forte. O teu espírito precisa continuar inabalável. Aleluia. Por isso que o salmista vai ser bem claro e dizer: olha, eu vou elevar os meus olhos para o monte, porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro. Sabe o que ele está falando? Eu estou andando aqui na estrada. Dizem que tem salteadores para um lado e para o outro. Diz que tem ladrão que pode me roubar, porque essa é a realidade do texto. Mas ele está dizendo: eu não quero nem saber. Eu continuo olhando para o alto. Ninguém vai perder minha caminhada. Ninguém vai perder a minha vida. Quem vai perder isso daqui? A ameaça está vindo, mas tu continua. A ameaça está vindo, tu continua. Aí a gente vai ver que, vou voltar lá em Gideão, a gente vai ver que dentro do texto de Gideão, o inimigo está vindo com força total. A Bíblia vai dizer que não fazer café, vão entrar dentro dela, vão fazer cobra no monte, para esconder. Eles fazem de tudo, mas tem Gideão que está mandando o primo lá. Sempre vai ter aquele que vai contra a bola e a regra. E é esse que está indo culto que o Senhor está contando. É esse que não está se importando com o mundo, com a gritaria. É esse que está dizendo: eu vou ficar aqui, mas não vou ficar parado. Eu vou ficar aqui, mas eu vou prover. Eu vou ficar aqui, mas eu vou fazer alguma coisa. O Senhor está dizendo: está todo mundo no rolo, mas você é diferente. Está todo mundo chorando, mas você é diferente. Está todo mundo gritando e se escondendo, mas tu é diferente. Eu vou para a festa. E é incrível que diante de toda a situação, eles vão levantar várias estratégias para tentar minar a força do inimigo. E uma coisa maravilhosa, irmãos, que muitas pessoas estão perdendo batalha, que ao invés de enfraquecer o inimigo, está fortalecendo ele. E como eu fortaleço, Marcela, dando brecha para ele. Como eu fortaleço, Marcela, alimentando ele. Todas as vezes que eu não venho ao culto, eu alimento o adversário da alma. Toda vez que eu abro a minha boca para falar o que não deve, eu alimento o adversário da minha alma. Todas as vezes que eu abro minha boca para murmurar, eu alimento o adversário da minha alma. Não está dando certo, glória a Deus. Não foi do jeito que eu queria, aleluia. Está doendo, eu sei que Deus sabe o que está fazendo. Está tudo turbulento, eu vou continuar firme acreditando, porque fiel é aquele que prometeu. Você entende isso daqui? Começa a alimentar o Espírito para enfraquecer ao diabo. Enfraqueça o adversário da sua alma. Entenda isso, porque todas as vezes que eu enfraqueço, eu começo a me fortalecer mais. Já viu que essa luta não era para doer tanto, só está doendo tanto, está se potencializando, porque você está fraco. Porque se você estivesse forte, não ia se potencializar demais. Já viu o nosso corpo? Todas as vezes que somos acometidos de uma enfermidade, a primeira coisa que deve ser observada e a primeira coisa que devemos fazer é levantar a nossa imunidade. O que é isso? Eu vou fortalecer o meu organismo. Todas as vezes que eu fortaleço o meu organismo, então ele fica mais forte para combater os agentes que estão tentando me enfraquecer ou me matar. Você está entendendo isso daqui? O Senhor está te dando uma ordem hoje. Fortaleça o Espírito. Fortaleça o Espírito. Fortaleça o Espírito. Se tiver fortalecido, pode vir o que for. Aleluia.
Pode vir o que for, você continuará de pé. No entanto, que for, a gente vai para dentro do texto que diz a palavra do Senhor, que Eliseu estava em casa, e diz a palavra que o rei da Síria para tentar prender a Eliseu. A palavra do Senhor vai dizer que o moço levanta, e quando ele chega lá fora, ele vai ver que está cercado de carros, um exército enorme, está lá o exército inimigo, e ele vai gritar: ai meu Senhor, o que vamos fazer agora? Aí Eliseu vai dizer o seguinte: Senhor, abre os olhos do moço, porque ele vai dizer: não se preocupe, maior é o que está conosco, tem mais com mais gente. Você entende isso daqui? Levar a sua garagem, tem mais com a gente do que tem lá com eles. Senhor, abre os olhos do moço. A Bíblia vai dizer que após a oração de Eliseu, o moço começa a ver carros e cavalos de povo ao redor de Eliseu. Mateus, o que é isso? Eliseu já estava vendo, porque estava alimentado pelo Espírito, mas precisava alimentar o Espírito do moço. E o Senhor está dentro da sua. Ele está mandando receita no céu, que é pelo sobrenatural, que enxergar o impossível. A mais na sua, alimente o teu Espírito. Oi, irmão, é para chegar aqui e profetizar que você vai ganhar, você vai receber, que Deus vai fazer, que o nome do Senhor vai glorificar. É fácil, mas se você passar daquela volta para fora e não analisar, não pensar, não colocar em prática, nada disso acontece na tua vida, nada disso se materializa na tua vida. O que o Senhor está falando hoje é o seguinte: eu não estou aqui para perder tempo com você, pelo contrário, eu vim ganhar tempo na tua vida. Então coloque essa receita em prática em nome de Jesus. Coloque essa receita em prática em nome de Jesus. Aleluia. Tape as brechas, tape as fontes, levanta muros, se necessário, levanta um por fora também. Ergue a torre de vigia, se atente o que está acontecendo ao teu redor. O Senhor está revelando hoje aqui. O inimigo está querendo minar a tua fé e tu vai ficar parado. O inimigo está rodeando, o inimigo está cercando, o inimigo está te ameaçando, e você vai deixar ele tomar a cidade, você vai deixar ele tomar a casa, você vai deixar ele tomar a família, você vai deixar ele tomar a sua esperança, você vai deixar ele tomar a sua vida emocional, você vai deixar ele tomar a sua saúde. Em nome de Jesus, o Senhor está liberando uma palavra, que é uma palavra de despertamento. O teu adversário está te rodeando. Abra os seus olhos e alimente o teu espírito. E ele vai fazer isso. Quem está comigo aí diz glória. No entanto, ele vai fortificar o que ele pode fazer de forma natural. Ele faz. Aonde ele pode mexer de forma humana, ele vai fazer. Mas nós entendemos que a humanidade, o homem, ele é limitado. Há um limite para mim e para você. Há uma parede que a qualquer hora a gente vai bater ali. E não tem como ultrapassar ela. É aí que entra o Deus do impossível. É aí que entra o Deus do impossível. E para você entender o impossível, você precisa também, aleluia, entender o atributo de Deus, o atributo chamado onipotência. É uma coisinha que eu sempre falo com vocês. Pela onipotência dele, ele tem liberdade e pode fazer o que ele quiser, porque ele é poder. Você entende isso? Aleluia. A segunda coisa, pela onipotência dele, ele vai fazer porque ele domina e ele controla todas as coisas. Você entende isso? Então, quando eu estou de frente com uma parede
se tem liberdade de parede, não importa se o inimigo está cercando a cidade, ele está se revelando nessa noite e dizendo: eu posso, aleluia. Quem toma posse disso daí, ele está dizendo que ele pode. Mas dentro da leitura introdutória, orelha, segue dentro da leitura introdutória, o pastor falou, aleluia, que foi simples. O natural eles fizeram rodear a cidade. O natural eles fizeram ficar em silêncio. O natural eles fizeram obedecer ao que Deus mandou fazer. Obediência é fidelidade. Você está entendendo que todo milagre é condicionado a algo, e ao que? Naquela fidelidade. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Ele está dizendo que ele pode, ele está dizendo que ele quer, ele está dizendo que tudo aí para ele é nada, mas ele está dizendo que tudo isso está condicionado a uma coisa, e está condicionado ao quê? A fidelidade. E quando nós estamos falando de fidelidade, eu não escolho ao que eu quero ser fiel. Eu simplesmente sou fiel a tudo. Porque tem pessoas que querem ser fiel só a uma coisa. Tem pessoas que escolhem ser fiel a algumas coisas. Mas eu estou falando de uma fidelidade em totalidade. Quando eu me entrego a Ele, quando eu renuncio a minha carne, quando eu renuncio a minha vontade de eis-me aqui, faça como o Senhor quer, onde quer que eu vá, o que quer que eu fale, o que quer que eu faça, o que eu devo agir, como eu devo agir, de que forma eu devo agir. Você está entendendo que Ele hoje está cobrando de nós fidelidade? Porque muitas das vezes nós começamos bem, mas no meio paramos. Por isso que Abacuque, a fazer a tua oração, no capítulo 3 do meu livro, ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque ele não falou no início, porque ele não falou no fim, porque ele falou no meio, porque é no meio que nós paramos, é no meio que nós desistimos, é no meio que nós marcamos tudo, é no meio que nós relaxamos. E o Senhor está dizendo: você já começou, você está no meio, é no meio que eu quero ver a tua fidelidade. É no meio. E a gente vai ver que depois disso tudo, caminhando para o final, quem está comigo ainda diz glória. Versículo 7. Aleluia. Ele vai dizer assim, ó. Ele reúne todo o povo. Ele reúne todo o povo. E nós ouvimos essa palavra hoje aqui, alto e bom som. Aleluia. Ele reúne todo o povo. E ele vai dizer: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais. Oh, aleluia. Nem vos espanteis. Ele vai dar ali a chave. Ele vai dizer: olha, esforçai-vos. Sabe o que é esforço? É você ir além do que você aguenta. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Ele está dizendo: olha, já chegou no limite. A ameaça está tão grande que as mãos de vocês parecem que vai desfalecer. A força de vocês parece que vai acabar. Mas é nessa hora que eu estou dizendo para vocês: continua. É nessa hora que eu estou dizendo para vocês: não para. É nessa hora que eu estou dizendo para vocês: ó, caminha mais uma milha. É isso que Ezequias está dizendo para o povo. Ele está dizendo: olha só, não é só para vocês ter força, mas é para vocês se esforçarem, porque esforçar, lavando a lábia, vai exigir de vocês um pouco mais. E é esse pouco mais que a gente não quer fazer. É esse pouco mais que a gente não quer ir. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos muito preguiçosos. Preguiçosos porque a gente ora 1, 2 dias, no terceiro a gente já quer parar. Campanha de 7 dias, ninguém tem mais fazer. A gente está diminuindo para 1 dia, para 2 ou para 3. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós não queremos mais nos esforçar. Ter força já está bom.
Tem que orar um pouquinho mais, tem que fazer um pouquinho mais de propósito, tem que vir mais um pouquinho, tem que gritar mais um pouquinho, tem que dar mais uma volta, mais 2 voltas, mais 3 voltas, quantas voltas for necessário, mas ele está dizendo, tem que descansar. Aí ele vai dizer, tem que bom ânimo. É uma coisa maravilhosa. Porque ele vai falar, tem que bom ânimo. Como que a gente se anima no meio da tormenta? Como que a gente se anima no meio do furacão, irmãos? Como que a gente tem ânimo no meio de uma tempestade? Como que você tem ânimo no meio do furacão, no meio do vento? Como que você tem ânimo para se levantar, para continuar, para gritar? Sabe o que eu vejo aqui? Quando o Senhor está falando com o povo para rodear Jericó, irmão, foram 7 dias. E foram 7 dias não dando uma volta. Eles vão dar uma volta. No 7º dia eles vão ter que mudar umas 6 vezes. Vocês estão entendendo o que é isso? Cansaço. Eles estão fatigados. Eles não estão dando volta igual aqui, ó, na igreja, não. Eles estão rodeando uma cidade inteira. E sabe o que o Senhor fala? Vocês vão rodear em silêncio. E eu vejo a estratégia de Deus, porque eu acho que se ele deixasse o povo falar, meu Deus do céu, o povo que murmurar. Se ele deixar o povo abrir a boca, sangue de Jesus tem poder. Porque nós temos isso. Nós temos esse defeito, que nós, qualquer coisa, queremos reclamar. Se está sol, reclamamos que está calor. Se está chovendo, reclamamos que está chovendo. Se chega o outono e inverno, reclamamos que chegou o frio. Nós temos esse defeito. E o Senhor está dizendo para eles assim, olha, vocês vão rodear em silêncio. E você vê que eles vão chegar no 7º dia, ele vai falar assim, olha, vocês vão dar um grito. Eu vi o pastor gesticulando aqui, né? Porque o pastor está doente, né? E quando ele vai fazer isso mesmo, eu imagino o grito que eles deram, mas eu ia gritar. Quem ia gritar, irmão? Eu ia gritar. Mas eu ia gritar muito. Eu ia pegar o grito dos 7 dias. Você imagina o que é? Ficar no vento sem poder falar nada. Está na luta, não pode falar nada. Está nessa situação sem falar nada. E tem uma hora que Deus vai falar assim, eu vou te dar liberdade, abre a boca agora. E o Senhor vai falar, abre a boca agora. Mas Deus só vai mandar abrir a boca quem tem estratégia. Deus só vai deixar abrir a boca quem obedece. Deus só vai deixar abrir a boca quem é fiel. Por que, Marcela? Porque ele só deixa abrir a boca quem ele confia. Nebraia Suriana. Deus não dá autoridade nem autonomia a qualquer pessoa, não. Por isso, no capítulo 1 de Jeremias, ele falou, Jeremias, vai lá e fala, porque tudo quanto eu te mandar falar, tu dirás. Ou seja, eu te dou autonomia, porque o que vai sair da tua boca não é teu, mas é meu. Crente fiel tem tanta intimidade, que mesmo o Senhor não mandando falar, ele fala, o Senhor assim embaixo. A gente vê isso porque quando Elias chegou para cá e falou, não vai chover. Durante 3 anos, só vai chover segundo a minha palavra. Elias só está falando ali, não é porque o Senhor não vou falar não, porque ele tinha autonomia do céu. Aleluia. A gente vê o Senhor dando autonomia para Ezequiel no vale. O Senhor poderia chegar ali e fazer assim, ó, se levanta, se obedece, se vamos embora. Mas ele vai falar, ô Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre os vales, profetiza. Alaia, suriandaraia, arregaçaia. O que o Senhor está falando para Ezequiel? Ezequiel, eu estou te dando autonomia.
Ele sabia da ameaça que estava acontecendo. Mas no versículo 7, ele vai dizer em alto e bom som: não temais e nem vos espanteis. Ele está dizendo assim: eu não quero vocês com medo, nem quero vocês aterrorizados por causa dessa situação, não. Aí ele continua dizendo: olha só, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha quem tem intimidade ali no final, irmãos. Quem tem intimidade e autonomia do céu. Aleluia. Ezequiel aqui não está falando de exército. Ele não está falando de poder bélico de Judá. Ele está falando de uma esfera espiritual. Ele está dizendo o seguinte: porque há um maior conosco. Aleluia. Ele não está dizendo: olha, tem um exército de Deus com a gente, pastor Eliane. Não. Ele está dizendo: tem um. Você está entendendo o que ele está falando ali? Ele não está dizendo tem vários. Ele está dizendo tem um. Isso é para quem tem intimidade. Isso é para quem conhece quem ele é. Quem sabe quem ele é, sabe. E ele, você é a maioria. Mas irmão, que intimidade é essa? E quem olha nos textos anteriores, meu Deus do céu, no verso Ezequiel, ele vai dizer: porque há um maior conosco do que com ele. Versículo 8. Olha que coisa maravilhosa ali, irmãos, para a gente terminar. Quem está comigo ainda aí diz glória. Glória. Olha ali, com ele está o quê? Um braço de carne. Sabe o que Ezequiel está dizendo aqui? Com ele está o natural. Olha quem anda fora dessa terra. Eu já falei para vocês que a gente é estrangeiro aqui. Se você quiser andar com a mentalidade de quem anda aqui, o problema é teu. Eu ando com a mentalidade de quem é do céu. Quem anda com a mentalidade de quem é do céu, essas lutas, essas provações, essas coisas, é o que está escrito em Romanos capítulo 8. Nada te separa dele. Nada. Porque você tem uma mentalidade diferente. É o que Ezequiel está dizendo ali, ó. Com ele está o braço de carne, ou seja, ele vive de forma natural. Com ele está desculpa do braço. Com ele está o bracinho que você não querido. Ironizando. Aí ele vai dizer o que ali? Mas conosco. Você pode dizer isso? Mas conosco. Você pode dizer isso? Mas conosco. Mas conosco. Bate aí no teu peito e fala: mas comigo. Mas comigo. O Senhor nosso Deus. Ô irmão, não é qualquer um, não. Eu estou falando é dele. Eu não estou falando da tua amiguinha, não estou falando da tua colega, não estou falando do teu amigo, não estou falando de pai, mãe aqui, não. Eu estou falando é dele. Eu estou falando do grande eu sou. Eu estou falando do Todo-Poderoso. Eu estou falando do Elohim, o El Shaddai, o Elion. Eu estou falando do Jeová Jireh. Eu estou falando do Jeová Nissi. Eu estou falando é dele. Ele está dizendo: conosco está o Senhor nosso Deus. E ele está falando assim: conosco está o Senhor nosso Deus, mas não é um Deus de pau, de madeira. Não é um Deus de inércio, que vegeta, que não faz nada, não. Ele está dizendo assim: conosco está o nosso Deus para nos ajudar. Irmão, o Senhor não tinha falado nada, quer fazer nada ainda. Mas Ezequiel, por ter intimidade, já sabia: se nós nos colocarmos na posição, ele vem. Se nós nos colocarmos na nossa posição, ele vai descer no arraial. Eu conheço esse Deus. Eu sei que esse Deus não resiste à fidelidade. Eu sei que esse Deus não resiste àquele que é fiel. Se colocar na posição, ele desce mesmo. É isso que Ezequiel está dizendo. Ele vai vir nos
Ezequias continua dizendo mesmo, ele vai vir nos ajudar, ele vai nos ajudar, sabe como? Ele vai guerrear essa guerra com a gente. Senhor, Deus não tinha falado nada, eu vou olhar para Ezequias aqui que nem um doido. Isso é só para quem é fiel a Deus, tem intimidade com Ele, e entende que Ele é que está me entendendo aqui nessa noite. Ezequias está no meio da casa, ninguém mandou ele falar nada, mas ele vai te colocar lá e vai dizer, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês esforcem, vocês têm bom ânimo, vocês não temem nem fiquem espantados por causa do rei da Síria, não, porque o Senhor está conosco. Eita glória! E ele disse, ele está conosco para nos ajudar, hein? E mais do que isso, eu vou dizer mais alguma coisa para vocês. E eu vou dizer que ele vai descer aqui, ele vai guerrear essa guerra. Ô gente, sabe o que ele está falando? Eu não vou demorar, mas ele já está falando, pessoal, nós vamos cruzar os braços, vamos ficar quietinho no nosso campo, porque Deus vai resolver esse negócio aí. Você pode receber isso aí em nome de Jesus? Você pode receber o que ele acabou de falar conosco aqui agora? Que ele vai entrar nesse negócio aí, e quando ele entrar, oh glória, se prepare para ver o impossível. Porque eu estou falando de impossível. Eu não estou falando de coisa que você pode fazer, não, porque no começo ele fez. Depois que ele fez o que ele podia fazer, ele falou que agora não é mais com a gente, agora é com o Senhor. Até aqui eu botei o meu tijolinho no muro. A partir de agora eu não consigo colocar mais não. Como eu não consigo fazer, Deus, desce no arraial e começa a agitar o negócio. Rebaia o problema, irmão, eu estou sentindo a resposta de Deus aqui. E Deus só fala para aquele que é querido para Ele. E Ele está dizendo, não precisa se preocupar, porque eu já estou nesse negócio. Olha que coisa boa. Quando o povo ouviu, a Bíblia fala que o povo descansou. O povo descansou por quê, Marcela? Porque o povo acreditou no que Ezequias tinha acabado de liberar. O que Ezequias liberou era impossível. Eles não tinham poder para vencer o exército de Senaqueribe. Se Senaqueribe entrasse, era desgraça cansada. Eles ouviram. Mas Ezequias entendeu que ele servia a um Deus e que esse Deus nunca vale nada nenhuma. Por que você está tenso, está preocupado? Por que você está nervoso, angustiado? Se o Senhor está dizendo, é eu que estou nesse negócio. Mas entenda uma coisa, descansar, aleluia, não vai fazer o inimigo desistir, mas vai fortalecer o teu espírito. Descansar não vai fazer o inimigo correr, mas vai fortalecer o teu espírito. Porque todas as vezes que eu descanso, eu estou dizendo para o Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que Tu és Deus para fazer. Eu sei que Tu és Senhor para realizar. Porque Senaqueribe continuou enviando cartas para amedrontar o povo e dizer, eu vou entrar aí, vou acabar com a raça de vocês. Mas o povo continuou orando, continuou descansando, continuou confiando. Até onde está o impossível? Lembra que Ezequias falou assim, ó, você está o Senhor nosso Deus. Ele foi bem claro em dizer que está conosco. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor mandou um anjo. Quantos anjos o Senhor mandou? Quantos anjos o Senhor mandou? Sabe o que o Senhor falou? Eu nem vou descer lá. Porque se eu descer, o negócio vai ficar difícil até para ajudar.
Não dá para obedecer. Mas como eles estão bloqueando que o um já é o suficiente, eu vou mandar um que vai lá, em meu nome, debaixo da minha autoridade. Ai, você crê no que eu estou liberando aqui agora? Queridos profetas, olha, o Senhor está dizendo, eu creio no Senhor teu Deus, e já está bom pra caramba. Mas quando você crê no profeta, então você começa a prosperar. E o que ele está dizendo aqui? Eu vou mandar só um anjo. Irmão, não é Miguel, não é crescimento, não. É um anjo só. Um anjo de guerra só um anjo. Você entende isso? Só um anjo com a autoridade de Deus tem poder hoje de entrar aqui, operar, fazer milagre. Só um anjo levantou como ela na súria. Você imagina a milícia que está aqui já. Porque a palavra do Senhor vai dizer que os anjos do Senhor se acampam. E se acampam onde? Ao redor de quem, igreja? Daqueles que o temem, ou seja, daqueles que resolveram ser fiéis. Deu para entender isso daqui? A Bíblia é bem clara em dizer isso. E se acampam ao redor para livrar. Peguei a súria e louvou a rédea para o pai. Se um anjo desceu no arraial assírio e fez aquele exército todo ser destruído, imagina os que estão ao meu redor, o que está ao teu 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 redor. Você está entendendo que Deus está manifestando dentro dessa casa de oração nesse exato momento? Ele está dizendo assim, vocês estão aí, não está nem entendendo, mas nesse exato momento está acontecendo guerra, nesse exato momento está acontecendo batalha. E aí vem o mais bonito e termino aqui. Porque enquanto estamos aqui adorando, ai, não libera tudo. Enquanto estamos aqui adorando, Ele está guerreando nossos dias. Você está aqui louvando ao Senhor, dizendo que você te adorar é o que. Enquanto você está fazendo isso, Ele está guerreando. Enquanto você está glória a Deus, Ele está guerreando. Enquanto você está aleluia, Ele está guerreando. Você entende que enquanto eu estou aqui, Ele está lá na minha casa guerreando a favor do meu filho. Enquanto eu estou aqui, Ele está lá na minha igreja guerreando a favor do meu esposo. Enquanto eu estou aqui, Ele está guerreando a favor da minha causa. Enquanto eu estou aqui, Ele está guerreando a favor da minha família. Você está entendendo o que o Senhor está fazendo agora? Por isso que nessa noite a batalha espiritual é mais intensa. A batalha espiritual é mais forte. Por isso que o adversário de tudo qualquer maneira está tentando distrair a tua mente. Por isso que o tempo todo o adversário está te chamando para a terra. Está te chamando para o natural. Está tentando te tirar do sobrenatural, do espiritual. Porque ele sabe, se eu tirar ele do natural, se eu tirar ela do natural, eu consigo vencer essa batalha. Mas o Senhor está dizendo, maior é o que está com você. Maior é o que está com você. Maior é o que está com você. Maior é o que está com você.
Senhor. Tem pessoas aqui que precisam se colocar de pé, se colocar urgentemente. Oh, assim diz o Senhor, Amaia, Cuiandarada, o adversário da tua alma está sitiando a tua cidade. Eu não morria fora quando eu vou a máquina, e o Senhor te movimenta a noite aqui. Eu não morria, para falar contigo o seguinte: se coloque de pé hoje. Aí se coloca de pé agora. Assim diz o Senhor: eu estou de prontidão. Eu estou de prontidão. Se levanta hoje. Eu tenho que liberar o que ele mandou liberar. Tem coisa que Deus sai de cena e permite. Tem coisa que Deus nem coloca dentro dele. Não é prova dele. Porque tem pessoas que acham que a prova de Deus é a opressão do maligno. E ele está dizendo: quer se livrar da opressão do maligno? Deixa eu entrar dentro da cidade. Não adianta ser chamado pelo meu nome, tem que me chamar para dentro da cidade. Que isso, Marcela? Ezequiel chamou o Senhor para dentro da cidade. Ezequiel chamou o Senhor para o templo. Quer vencer, quer vencer, quer vencer. Chama ele. Chama ele! Chama ele! Eu preciso pegar o microfone. Preciso. Irmã Marcela, eu estou chamando. Glória a Deus, Jesus vem. Senhor vem, Deus vem. Aleluia. Mas ele está dizendo: não é gritar meu nome, é se posicionar dentro da minha fidelidade. O que vai chamar Deus para dentro do arraial é o seu posicionamento, é a tua fidelidade. Quer ver uma coisa? O povo do Senhor se santificou. Lá em Jericó, antes de tomar, eles se posicionaram. Eles se limparam. Aí depois, sabe o que eles fizeram? Foram obedientes. Sabe qual é o final? Vitória. Final é milagre. Final é milagre. Coloque sobre os seus pés.